choose you eyeball one. Holy roller, he got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what you need. Yeah. He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he said, I know you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Salve pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao aulão para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o Prof. Diogo Explorador, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e hoje a gente vai ver os principais conteúdos que tem chance de cair na tua prova, do dia 23 de abril. Bom, o que eu tenho para falar sobre o edital? Que o edital está muito parecido com outro concurso que teve em 2021. Na verdade, as matérias são as mesmas. E se eu não me engano, o peso das questões também. Como assim o peso, Diogo? Bom, a gente está falando de uma prova que vão ter 5 questões de matemática. Mas elas não vão valer 5 pontos. A gente não vai valer 1 ponto cada uma e vamos ter 5 pontos. Na verdade, cada questão vai valer 1,5 pontos. Então, na verdade, a gente está falando de uma prova em que matemática vai valer 7,5 pontos. E onde é que entra esses pontos, né? Não estou entendendo. Bom, é que a prova ela é composta de 100 pontos. Então, português vai valer certa quantidade de pontos, matemática financeira, enfim. Cada conteúdo vai valer sua quantidade de pontos. E matemática vale 7,5 do total, que a prova inteira tem 100 pontos, tu somar tudo. O que isso quer dizer? Se eu tenho algo dividido por 100, é por cento. Então eu tenho 7,5% da prova é matemática. Mas aí tu pode falar, Diogo, isso não é muito, né? Não vale a pena estudar. Cara, vale a pena porque quem é do mundo de concurso público sabe que 2 questões, 1 questão, 3 questões fazem muita diferença. E matemática é uma coisa que o pessoal tem bastante dificuldade. Então, se tu for bem, tu com certeza vai te diferenciar, beleza? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer do edital. E o segundo ponto são os conteúdos. Se tu baixar o edital e aí procurar no arquivo, o Ctrl F, eu acho, e digitar ali matemática, tu vai ver que tem a lista de conteúdos ali que eles vão cobrar, a lista de assuntos que eles vão cobrar, não só de matemática, mas de todas as matérias, né? Mas eu já peguei esses assuntos e dividi em módulos aqui para trazer para vocês os principais pontos, que eu acho que tem chance de cair na prova. Como são 5 questões, não vai cair tudo, obviamente. Então eu trouxe para vocês o que eu acredito que vai estar na prova de vocês no dia 23, beleza? Então, era isso que eu queria falar do edital. Bora partir para a aula, que tua aprovação não pode esperar. Então tá, pessoal, o primeiro módulo que a gente vai falar vai ser sobre números e contagem. Antes, eu só quero dar um recadinho para ti, que eu preparei material por escrito, os famosos Logic Cards, que são cards, cartinhas, slides, que eu preparei com ideias, fórmulas, conceitos. Então, se tu quiser um apoio físico, algo escrito, além de ficar me vendo falando aqui e escrevendo no quadro, tem na descrição, é só baixar, gratuito, nem te preocupa. Bora pro conteúdo então. Vamos começar falando de números e problemas de contagem. O que é um número? Eu consigo tocar num 4, pegar um 5? Eu não consigo, né? Tu não consegue também. Por quê? Números são ideias, são conceitos, é algo abstrato. E por que a gente criou os números? Foi por causa de uma necessidade. A gente caçava e a gente não sabia quanto de carne tinha que trazer, quanto tinha que caçar, quanto tinha que plantar. E aí que surgiram os números. E aí foi evoluindo o nosso sistema de contagem até o sistema bom que a gente tem hoje, que é o sistema decimal. Por quê? Olha só, a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
gente tem esses 10 sistema decimal, esses 10 algarismos, e se a gente combinar eles, a gente consegue escrever qualquer número, expressar qualquer quantidade que a gente quiser, qualquer mesmo. O que gera um novo problema, são infinitos números. E aí, como é que tu organiza algo infinito? Já é difícil organizar o teu guarda-roupa, né, com as roupas tudo amassadas ali. E aí o que tu faz? Tem uma gaveta, coloca umas coisas na gaveta, outras no cabide. Mas é difícil organizar teu guarda-roupa. Agora imagina organizar infinitos números. Muito difícil. Então o que o pessoal fez? Começou a criar gavetas da matemática. Eba! Compartimentos, os famosos conjuntos numéricos. Então a gente vai pegar esses números e dividir em conjuntos e a gente vai ver que eles têm algumas características, né, em comum. Bem, vamos começar falando então dos números naturais. Só que eu quero introduzir um conceito para vocês, que é o conceito de reta numérica. Ou reta real, né? Que é essa reta aqui. Vamos pensar nela como se fosse uma régua. E aí eu vou lendo os conjuntos numéricos para vocês e colocando os números na régua para vocês entenderem como foi se criando esse processo de contagem e medição, beleza? Começando pelos números naturais, então. Por que se chamam números naturais? E por que são representados pela letra N? Bom, são representados pela letra N, né, naturais. E por que se chamam naturais? É porque eles são do processo natural de contagem. Quando tu vai contar alguma coisa, tu fala, bom, não tem nada disso aqui. Ou tem um apagador aqui, 2 canetas aqui, e assim por diante, né? 3, 4, 5, e assim infinitamente. Esse é o processo natural de contagem. Então a gente está falando de um zero, né? Que vai ficar no meio da nossa régua, vocês já vão ver por quê. E aí a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim infinitamente. Esses são os números naturais, beleza? E quanto mais para a direita, ó, mais distante do zero, maior ele é. Então, eu sei que o 5 está mais longe do zero que o 4, então 5 é maior que 4. Mas vocês já sabem isso, né? Beleza. Esses são os números naturais, bem tranquilo. E aí a gente tem os números inteiros. O que são os números inteiros? São todos os números que não tem parte, né, decimal, não tem vírgula. Então, todo número que não tiver vírgula é um número inteiro. Inteiro, né? Não tem quebradinho, não sobra nada. Inteiro, é um número inteiro. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem vírgula? Não tem. Então, eles são números naturais e números inteiros. Só que os números inteiros não é igual a números naturais. Por quê? Porque ele tem outra parte que é o seguinte. 1 menos 1, 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 4, 1 menos 5, e assim por diante até o infinito negativo. Olha que loucura a nossa régua agora. A gente tem um lado positivo e um lado negativo. A gente estava com dificuldade de representar, por exemplo, temperaturas negativas abaixo de zero, quando a gente quer simbolizar perdas. E assim foi criado, né, um conjunto dos números inteiros. E bom, nossa reta, por enquanto, agora tem números positivos, números negativos, né? O zero aqui no meio. E os números negativos têm aquela mesma propriedade. Nossa, 5 está muito igual ao 4 aqui. Mas enfim. Ele tem a mesma propriedade que é quanto mais para a esquerda, nesse caso, menor o número, né? Quanto mais longe do zero, menor o número. Tá? E aí eu te pergunto, com essa régua aqui, eu consigo medir qualquer coisa? Consigo medir qualquer coisa? Por exemplo, se eu quisesse medir minha mão aqui. Ó. E aí? É 3 ou é 4? É 3 ou é 4? Muito ruim, né? Muito ruim aproximar. Imagina para coisas mais... precisa de mais atenção, assim, né? De uma aproximação melhor. Uma costura, por exemplo. Alguma coisa que precisa ser mais específico. É ruim isso. Os números inteiros não são insuficientes para a gente suprir todos os nossos problemas de medição. E aí vem o próximo conjunto, que são os números dos racionais, os números que têm vírgula, mas a definição, né, oficial é o seguinte: todo número possa ser escrito da seguinte forma: um número sobre o outro, esse número de baixo tem que ser diferente de zero, é isso que significa essa estrelinha aqui, e o A e B são inteiros, então A vai ser qualquer um número desses, B vai ser qualquer um número desses, tirando o zero, e todo número que der para ser escrito dessa forma é um número racional. Quer ver? Por exemplo, 1 sobre 2.
é um inteiro e é um inteiro diferente de zero. 1 sobre 2, 0,5. Bom, onde é que entraria esse cara aqui? Ele entraria aqui, ó. Não, 0,5 é aqui. 1/2, entre o 0 e 1. Beleza? A gente também pode fazer com números negativos. Por exemplo, menos 3/5. Vamos ver. Menos 3/5. Menos 3/5. Vamos ver quanto é que dá essa brincadeira aí. 0,6. 0,6. Então, esse cara, ele entraria mais ou menos aqui. Menos 3/5. E assim a gente tem, né, infinitos números. A gente vai preencher esses espacinhos aqui entre o 0, o menos 1, o 0, 1, 1 e 2, 2 e 3. E é basicamente isso. A gente tem duas formas de representar os números decimais, que são em forma de fração ou o número com vírgula, né? A, B, C, D, enfim. Então, os números racionais são os números com vírgula aqui que vieram para suprir essa nossa necessidade, né? Para uma aproximação maior, algo mais próximo da realidade. Porque se eu falasse que minha mão tem 3 ou 4, né, dessa unidade de medida, estaria errado, porque ela não tem nem 3 nem 4, ela está ali no meio. Então, aí que entram os racionais. Mas será que eles suprem todas as nossas necessidades? Já te respondo que não. E aí que vem os nossos irracionais. O que são os irracionais? Os irracionais são todos os números que a gente não consegue escrever dessa forma aqui. Não conseguimos. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, tu não vai conseguir escrever dessa forma aqui. Pode tentar todas as frações do mundo, tu nunca vai chegar exatamente em raiz de 2. O outro exemplo é o π. O π. Tá? São dois exemplos aí. Vamos ver a raiz de 2 onde é que ele entraria. A raiz de 2 entraria mais ou menos aqui. Raiz de 2. E o π é 3,14, né? Então ele entraria aqui. A prova não vai nos cobrar isso aí, não precisa te preocupar. Por fim, a gente tem um número, né? O conjunto dos números reais, que é o conjunto de tudo, né? Isso tudo aqui são os reais. Então, a reta numérica a gente pode chamar de reta real também, porque todos os números reais, todos os números que existem, né, estão aí. E bom, o que eu tenho mais para acrescentar aqui é o seguinte. Lembra daquilo que eu falei do guarda-roupa? Bom, vamos imaginar os números naturais sendo uma caixinha. Uma caixinha que a gente resolveu guardar dentro de uma gaveta. São os números inteiros. E essa gaveta está dentro de uma porta do guarda-roupa, que são os números racionais. Mas esse guarda-roupa é duas portas. A gente tem outra porta que são os irracionais. E o guarda-roupa todo são os reais. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver melhor em conjunto, mas todo número que está na caixa dos naturais vai estar na gaveta dos inteiros, né? Então, todo natural vai ser um inteiro. Mas agora, nem todo inteiro vai ser um natural. Porque tem número da gaveta que não vai estar dentro da caixa. Vai estar dentro da gaveta, mas fora da caixa. Então, todo natural é um inteiro, mas nem todo inteiro é um natural. Vou botar um X aqui para não confundir. Mesma forma com os racionais. Eu tenho que todo natural é racional. E eu tenho que alguns racionais vão ser naturais. Mas, como regra geral, não é todo racional que vai ser natural. Por quê? Eu posso ter um racional que está aqui, né? E aí ele não é inteiro e nem natural. Mesma coisa inteiro e racional. Todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é um inteiro. Entendem onde eu quero chegar? Agora, racionais e irracionais, né? Irracional
nada que é irracional é racional. E nada que é racional é irracional. Então, nada que está aqui pode ser disso aqui, nada que está disso aqui pode ser disso aqui. Então, todo natural não é irracional. Sabemos disso. Todo número que está aqui não é irracional. E todo número que é irracional não é nenhum desses daqui. E por fim, temos o real, que é se esse número existe, ele é real. Beleza? Então, isso que eu queria falar para vocês dos conjuntos numéricos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre operações, algumas coisas que a prova quer que tu saiba, né, e use na hora da prova. Bom, vamos lá, vamos ser sinceros. Qual é a chance da prova pedir o conceito para ti do que é um número racional e irracional? A prova não vai pedir isso, ela vai querer que tu saiba isso para aplicar isso na prática. E como é que tu vai aplicar esses conceitos na prática? Bom, aplicando as 4 principais operações. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. 4 operações. Que para os números inteiros que não tem vírgula, é bem tranquilo, pô. 2 mais 2 é 4, 4 menos 3 é 1, 20 vezes 3 é 60, e 40 dividido por 4 é 10, por exemplo. Bom, isso aqui é tranquilo. A galera sabe fazer isso desde a época do colégio, né? Se tu não sabe, aqui no canal, se eu não me engano, eu tenho vídeos explicando, né, as 4 operações. Mas o que a prova quer também que saiba, e é aí que ela vai bater. É aí que ela vai bater. Que é nos números racionais. Por quê? Os números racionais, eles são escritos da seguinte maneira, né? Ou é A sobre B com B sendo diferente de zero, ou, né, é um número com vírgula. A, vírgula, B, C, D, E, enfim. E aí, como é que eu faço essas operações com esses números? Vamos lá. A soma, por exemplo. A soma e a subtração são muito parecidas. Vamos lá. Se for de frações, por exemplo, eu tenho 2/3 mais 1/2. Ou menos 1/2, tá? O que eu tenho que fazer? Multiplico esses dois caras. 3 vezes 2, 6. E aí agora eu vou fazer o seguinte caminho. Dividir 6 por esse cara e multiplicar por aqui. Então eu divido, multiplico. E a mesma coisa aqui. Divido, multiplico. E, né, copio o sinal para lá. Então 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1 dá 3. Então se fosse mais, eu teria 4, 5, 6, 7 sextas. Agora, se fosse menos, teria 4 menos 3, 1, 1 sexta. Beleza? É assim que se faz soma e subtração com frações. Agora, se eu tiver um número com vírgula, né? Vamos pegar aqui 2/3. Não, 2/3 é ruim. Vamos pegar aqui 0,754 e 13,250. E eu tenho que somar ou subtrair isso aqui. Como é que eu faço? Primeiro passo que eu tenho que fazer é alinhar a vírgula. Muito importante. Eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula aqui. Por quê? Porque daí eu vou fazer, né, por colunas aqui, ó. Bom? Então eu tenho 4 mais 0 é 4. 5 mais 5 é 10, né? Empresta 1. 7 mais 1, 8. Mais 2, 10. Empresta 1. 3 mais 1, 4. 1. Então eu tenho que 13,250 mais 0,754 dá 14,004. Se eu fosse fazer com a subtração, seria a mesma coisa, né? Só mudar o sinal e subtrair. Daí 4 menos 0, 5 menos 5, 7 menos 2, 0 menos 13 e assim por diante, tá bom? Mas o importante é alinhar a vírgula. Essa é a soma e a subtração. Agora eu vou partir para a multiplicação e divisão. Vamos lá. Multiplicação e divisão de frações correm da seguinte maneira. Vamos pegar aqui 1/2 e 2/3 de novo. Vamos fazer multiplicação primeiro. 2 vezes 3. É bem tranquilo. Só vou multiplicar em linha reta. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 sextos.
E aí, a fração ela tem um negócio interessante, que a gente pode dividir, multiplicar em cima e embaixo, ao mesmo tempo, mantendo a igualdade. Como assim? Por exemplo, tá vendo esse 2/6 aqui? Eu sei que isso é igual a 1/3. Por que eu sei disso? Bom, vamos pegar um recipiente aqui, tá? Recipiente. Tá? Beleza. E vamos dividir esse recipiente em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dividir o recipiente de baixo. 1, 2 e 3. Olha que loucura. Se eu estou falando de 2/6, então eu estou falando disso aqui, ó. 1, 2. E se eu estou falando de 1/3, 1 de 3, né? Não é a mesma coisa? Então eu sei que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Por quê? Justamente o que eu falei, a multiplicação em cima e embaixo, divisão em cima e embaixo, eu consigo, né, formar novas frações, né, baseado nos seus múltiplos que eu vou falar mais além. Então, nesse caso aqui, eu teria que era essa fração aqui vezes 2, né? Manteria, né, a igualdade, porque 2 dividido por 2 é 1, então eu estou multiplicando por 1, né? Mas eu sei que é a mesma fração. Então, multiplicação de frações é isso aqui, e a divisão de frações ela é um pouquinho diferente. A divisão de frações é o seguinte, eu tenho 1/2 dividido por 2/3, eu vou ter que multiplicar, mas agora em x. Então, eu tenho que 1 vezes 3 é 3, e 2 vezes 2 é 4. 3/4 é a fração, né, que não tem como simplificar, como eu fiz antes, né, que eu consegui simplificar, dessa vez eu não consigo, então 3/4 é a resposta. Isso é para multiplicação e divisão de frações. Agora, se tiver na parte de vírgula, né, estiver representado como vírgula, o que nós temos? 0,75 vezes 12,1. O que eu vou fazer? Na multiplicação e divisão, a gente não precisa acertar a vírgula. O que a gente vai fazer? Vai contar quantas casas depois da vírgula a gente tem. A gente tem 1, 2, 3. 3 casas. Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicação normal. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Põe o 0 aqui. 2 vezes 5, 10. Resta 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. E aí temos no 1 aqui, 0, 0. 1 vezes 5 e 1 vezes 7. 1 vezes 0, 0. Então, o que a gente tem aqui? 5, 7, 0, 9. Temos 9,075. Onde é que vai a vírgula agora? Lembra que a gente anotou aqui 3 casas? 1, 2, 3. 12,1 vezes 0,75, 9,075. Pode botar na tua calculadora, beleza? E a divisão? A divisão a gente faz da seguinte maneira. Se eu vou dividir um número, por exemplo, vou dividir 10 por 2,5, lembra daquilo da fração que eu falei que a gente podia simplificar? Olha que loucura que a gente pode fazer aqui. A gente pode multiplicar ambos por 10 agora. Por quê? 10 dividido por 2,5 é a mesma coisa que isso aqui. Só que eu sei que se eu multiplicar por cima e embaixo pelo mesmo número, eu vou manter a fração, então eu sei que isso vai ser igual a isso. Beleza? E 100 dividido por 25 é um número que não tem vírgula. Né? 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, se eu tiver aqui 100 dividido por 25, vai dar 4, menos 100, 0. Divide aí 10 por 2,5. Tu vai ver que dá 4. Então, a divisão por vírgula é dessa maneira. Lembrando sempre que a gente pode, né, transformar um número com vírgula, se ele for racional, para uma fração. Né? Então, se eu estou falando de 0,2, eu estou falando de 2 dividido por 10. Mas isso aqui pode ser reescrito como 1 sobre 5 também. Pode ser reescrito como 20 sobre 100. Todos são equivalentes, porque todos vão resultar nessa fração aqui, multiplicado por um número em cima e embaixo. Nesse caso, 10. Opa, desculpa. Nesse caso, 20.
E nesse caso aqui, 2. Vezes 2, vezes 2, vezes 20, vezes 20. Tá bom? Além das principais operações, a prova vai querer também, calma aí que caiu minha caneta. A banca, fez Gran Rio, vai querer também que tu saiba sobre múltiplos, divisores e MMC e MDC. O que são múltiplos? Múltiplos. Por exemplo, os múltiplos de 2, quais são? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Como é que eu sei isso? Bom, múltiplo é todo aquele número que eu consigo obter a partir, né, dele multiplicado por um outro número, né, inteiro. Então eu tenho 2, aqui eu tenho 2 vezes 2. Aqui eu tenho 2 vezes 1. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 2 vezes 4, e assim por diante. Então eu sei que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 são múltiplos, e assim de 2 em 2. Se fosse de 3, seria a mesma coisa, só que por 3. Daí 3, 6, 9, 12, 15, 18, e assim por diante. Esse é o conceito de múltiplo. Nós temos também o conceito de divisor, que ele é parecido, mas ele não é igual. Por quê? Divisor, tem os divisores de 10, por exemplo. Que números dividem 10? 10, ele pode ser reescrito como 2 vezes 5, né? E todo número é divisível por 1. Então eu sei que os divisores de 10 são 1, 2 e 5, né? E o 10. Porque 10 é divisível por ele mesmo. Tá bom, a prova vai me perguntar isso? Não. Quer dizer, talvez. Mas eu acho mais provável ela falar do seguinte, do MMC e do MDC. O que são MMC e MDC? Bom, MMC é igual ao mínimo múltiplo comum. Então, eu vou pegar os múltiplos de um número, múltiplos de outro número, e vou ver qual é o mínimo múltiplo comum. Diogo, por que não existe máximo múltiplo comum? Porque lembra da ideia, do conceito de múltiplo? É o número multiplicado por qualquer outro número. Então, por exemplo, os múltiplos de 3 é 3, 6, 9, 12, infinitamente, nunca vai parar. Então, não tem como achar o máximo múltiplo comum. Mas eu consigo achar um mínimo múltiplo comum que seja, né, comum. Por exemplo, ao 2 aqui. 2, 4, 6, 8. Ó, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6, né? Porque antes disso eu não vou ter nenhum múltiplo comum entre os dois. Então a ideia de mínimo múltiplo comum é essa, né? Os múltiplos que são comuns e vejo qual é o menor deles. Nesse caso, o 6. Também temos o MDC. MDC, que é o máximo divisor comum. De novo, por que é máximo divisor comum, não mínimo divisor comum? Porque agora não é mais infinito, então a gente consegue achar o último. Mas por que não é mínimo? Bom, todo número é divisível por 1. Se eu quisesse achar o mínimo divisor comum, seria sempre 1. Então não faz sentido a gente fazer essa operação. A gente tem que achar realmente o máximo divisor comum. Então se eu quisesse achar o máximo divisor comum de 10, que a gente já fez ali, e 12, os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E aí, quais são os divisores em comum que a gente tem? O 2 e o 1. Então, o máximo divisor comum aqui seria o 2, beleza? Que, dentre os divisores que eles têm em comum, o maior deles é o 2, tá bom? A prova tem chance de te cobrar isso aí, e eu vou deixar umas questões aí pra gente resolver juntos, beleza? De MMC e MDC, que eu acho que tem chance da prova cobrar. Não cobrou, né, em 2021, mas pode ser que cobre e a gente tem que estar preparado.
E bom, como é que se calcula o MMC e o MDC? Será que a gente tem que escrever todos os múltiplos, todos os divisores, fazer esse trabalhão? Não, tem um jeito mais simples. Mas antes, eu tenho que te introduzir dois conceitos. O de número primo e o número composto. Vamos lá. O número primo é aquele número que é divisível por 1 e ele mesmo. Exemplos do 2, do 3, do 5, do 7, do 11. Ué, Diogo, mas o 1 não é primo? Não, porque tem que ser 1 e ele mesmo. O 1 só é divisível, né? Ou por 1, ou por ele mesmo. Mas ele não tem dois divisores, ele tem um só. Então o 1 não se encaixa. Agora, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E aí tem infinitos números primos. São todos aqueles que se encaixam nessa definição de ser divisíveis apenas por 1 e ele mesmo. E aí tem o número composto, que é aquele número que não é primo. Por exemplo, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10. Isso tudo são números compostos. Só que olha que loucura. Tem uma coisa que a gente chama de fatoração, né? Fatoração. Que é o quê? A fatoração permite que eu escreva qualquer número composto em formato de números primos. Como assim? Deixa eu pegar o 8, por exemplo. O 8 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É isso que a fatoração nos permite. Como é que eu faço a fatoração? O do 8 foi fácil, mas e se fosse um número maior? Eu posso fazer da seguinte maneira. Vamos fazer a fatoração de 250, por exemplo. Eu escrevo 250 e ponho uma barra aqui do lado. E aí eu vou listando todos os divisores de ordem crescente, tá bom? Mas tem que começar pelo 1. A gente sabe que todo número é divisível por 1. Então vamos lá. Vou ensinar aqui como fazer a fatoração. A gente vai fazer da seguinte forma. 2 aqui. Então a gente vai ter 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Beleza. 125 é divisível por 2? Não é. É divisível por 3? 5, 6, 7, 8. Não é também. Então vai ser divisível por 5 o próximo só. Então a gente vai ter 2, que vai dar 10, e 5, 25. Por 5 de novo, temos 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dá 1. Beleza? Então a gente tem que a fatoração de 250, ou seja, 250, pode ser escrita da seguinte maneira. 2 vezes 5, vezes 5, vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, vezes 5, 50, vezes 5, 250. Viram que funciona? Agora, usando os conceitos de fatoração, vou te ensinar a fazer o MMC e o MDC, que é muito parecido mesmo. Vamos lá. O que muda é que é mais de um número só, a gente vai fazer a fatoração simultânea desses números. Então vamos lá. MMC de 20, 60 e 80, por exemplo. Põe a barra aqui. Vamos lá. Todos divisíveis por 2, dividido por 2, 20 dividido por 2 dá 10, 60 dividido por 2 dá 30, 80 dividido por 2 dá 40. Dividiu todos. Quando dividir todos, a gente vai circular, tá bom? Vamos lá. De novo, todos são divisíveis por 2, então eu tenho que 10 dividido por 2 dá 5, 30 dividido por 2 dá 15, 40 dividido por 2 dá 20. Todos divisíveis por 2 e a gente circula. Agora, nem todos são divisíveis por 2, mas ainda temos números divisíveis por 2. A gente vai colocar o 2 aqui, o 5 não é, a gente repete, 15 não é, a gente repete, o 20 é 10. De novo, temos um número divisível por 2, 5, 15, 10 dividido por 2, 5. Agora temos 5, 15 e 5. Temos um número que é divisível por 3, que é o 15. Então a gente vai colocar o 3 aqui. 5, 5, 5. E por fim a gente tem o 5 que divide todos aqui. 5. Então a gente tem 1, 1, 1. Terminamos o nosso fatoração, né, em conjunto, nosso MMC e MDC. Como é que eu sei o MMC e o MDC? Bom, a gente vai ter MMC igual e MDC igual.
O MMC vai ser a multiplicação de todos esses números. Opa, faltou circular aqui o 5, que ele dividiu todos aqui, né? Então, o MMC vai ser multiplicar todos esses números. E o MDC vai ser multiplicar só os que estão circulados. Então, o MMC é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3 dá 6, 12, 18, 48, vezes 5, 240. 240. Já o MDC vai ser só os que estão circulados. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. O maior divisor comum vai ser 20. Beleza? Então, essas são as respostas de MMC e MDC. Tu pode aplicar isso, né, nos problemas que caem na tua prova, que com certeza vai estar certo, né, se tu fizer desse jeitinho aqui, tá bom? Lembra de circular sempre que dividir todos juntos. E quando não dividir, não circula. MMC, multiplicação de todos os números. MDC, maior divisor comum, só dos que estão circulados. Beleza? Então tá, pessoal, para terminar essa parte de números, né, e problemas de contagem, eu vim aqui com análise combinatória, que é, enfim, problemas de contagem, né, que é o seguinte, a gente vai ter 3 tipos, né, a permutação, o arranjo e a combinação. Vamos começar, né, pela permutação. Vamos supor que eu tenho 5 pessoas. 2, 3, 4, 5. Para colocar em 5 lugares aqui, 5 cadeiras, tá? Vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Lá que eu não sou desenhista, né? Aqui. Tá. 5 pessoas para colocar em 5 cadeiras. E eu quero saber quantas formas possíveis de fazer isso. Bom, eu vou usar o arranjo. Qual é a fórmula do... Vou usar a permutação, desculpa. Qual é a fórmula da permutação? N fatorial. Deixa eu botar aqui. N fatorial. Por quê? Nessa primeira cadeira, quantas pessoas eu posso sentar aqui? Pode sentar essa ou essa. Né? 5 pessoas podem sentar aqui. Agora aqui, nessa segunda cadeira, quantos podem sentar? Nessa aqui. Só 4. Por quê? Porque uma já está sentada aqui, né? Não sei quem é. Mas tem alguém que já está sentado ali. Então, não tem como ser. Tem que ser 4. E aqui 3. E aqui 2. E aqui 1. Então, eu estou falando de algo no seguinte sentido. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é esse o conceito de N fatorial. Né? Tem aqui, ó. Se fosse, nesse caso, é 5 fatorial. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Indo até o 1 sempre. Esse é o conceito de fatorial. A resposta disso aqui seria 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Existiriam 120 formas de organizar essa galera aqui. Tá bom? Mas, e se fosse o seguinte? Vamos mudar um pouco a situação agora. Tá uma barra aqui. E se eu tivesse as mesmas 5 pessoas, 1, 2, 3, 4 e 5, e somente 3 cadeiras. E agora, como é que fica? Bom, isso é como o arranjo. A gente vai usar arranjo para resolver isso aqui. O arranjo seria como se fosse uma permutação interrompida, tá bom? É uma permutação interrompida. Então, a gente vai começar fazendo a permutação, ou seja, aqui, quantas pessoas podem sentar aqui? 5. E aqui? 4. E aqui? 3. Né? Então, eu tenho aqui 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Então, eu tenho 60 maneiras de organizar, né, essas 5 pessoas nessas 3 cadeiras. Né? Quando é que a gente vai usar isso? Quando a gente tiver um número, né, de pessoas maior que cadeiras. Né? Quando tiver um número maior que o outro, a gente vai usar o arranjo para organizar. Né? Então tá, galera. E por fim, a gente tem a combinação. Como é que funciona a combinação? Bom, é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem 4 sabores de pizza numa pizzaria. Né? Uma pizzaria pequena, só 4 sabores. E a gente quer montar 2 pizzas.
Como é que a gente calcularia as possíveis combinações? Bom, é o seguinte, a gente vai ter um arranjo dividido por um fatorial. Como assim? A gente vai ter o arranjo aqui, né, de 4, então a gente vai ter um arranjo 4, 2, e teremos um fatorial aqui, 2 fatorial. Arranjo de 4 e 2, o que eu estou falando? Disso aqui, é como se a gente tivesse 4 pessoas e 2 cadeiras. Então eu teria 4 vezes 3. 4 vezes 3. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então eu tenho 4 vezes 3, dá 12, dividido por 2 dá 6. Então eu teria 6 possibilidades de combinação. Tá bom? Então esses são os problemas de contagem. Eu acho difícil cair na prova, mas a gente tem que saber. Permutação, ordem importa e a gente tem o mesmo número de elementos. Arranjo. A ordem importa e a gente tem números diferentes de elementos, ó. E aí a representação disso aqui ficaria a 3 e 5 aqui. E por fim, combinação, que a ordem não importa, e aí a gente tem números diferentes aqui de elementos. E a gente faz isso, arranjo dividido por um fatorial. O arranjo, né, do maior aqui, fatorial do menor. Vai ficar dessa forma aqui, perfeitinho, beleza? E assim a gente encerra o módulo 1, muito denso, cansativo. Se tu chegou aqui, tu já é o vitorioso, porque agora a gente vai pro módulo 2 e eu prometo que vai ficar mais tranquilo. Então tá, galera, vamos de capítulo 2, né? Módulo 2, que agora fica um pouquinho mais legal. Sistema legal de medidas, olha só. O que é o sistema legal de medidas? É a forma que a gente mede o mundo, olha só. Aqui nós temos as medidas de espaço em metros, massa em gramas e volume em litros. E aí aqui a gente tem, né, os, como é que é? Pronome, não sei, que vem antes do nome aqui, que é o K de quilo, H de hecto, D de deca, D de desse, C de centi, M de milha. Por que tem esses nomes aí? O que são essas letras? Bom, já vou explicar. Vamos lá. Vamos partir do M, de metro. Vamos começar por espaço. Temos o metro, que é a medida, né, de espaço. Se eu for para a direita, eu tenho decímetro. 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 Se eu for para a direita, eu tenho centímetro. Por que eu tenho esses nomes? Porque 1 metro, se eu tiver aqui, vai ser igual a 10 decímetros. E 100 centímetros, né? Mil milímetros, tá vendo? Ou seja, o metro é 10 vezes maior que o desse. Já em comparação ao decâmetro aqui, vai ser 0,1 decâmetro. 0,01 hectômetro. 0,001 quilômetro. O que eu estou querendo dizer? Que 1 metro é 1000 vezes menor que 1 quilômetro. Então eu consigo criar uma regrinha que é o seguinte. Quando eu for para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu for para a esquerda, eu divido por 10. Então, se eu quiser transformar 10 metros em centímetros, então eu tenho 10 metros, 100 metros, 100 decímetros, 1000 centímetros. Bom, quer ver que funciona? Vamos pegar um clássico, que a gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, olha o caminho que ele faz. 1, 10, 100, 1000. Fui multiplicando por 10. Beleza? Essa é a lógica e isso é o que tem que saber de sistema legal de medidas. Isso se aplica aqui embaixo também, né? 1 quilograma é 1000 gramas, né? São 1000 gramas, porque 1 aqui vira 10, vira 100, vira 1000. Andei para a direita, né? Multiplica por 10. Andei para a esquerda, divide por 10. Então, 1000 miligramas vão ser 100 centigramas, 10 decigramas, 1 grama. Então, 1000 miligramas é igual a 1 grama. A mesma coisa para volume em L, só vou dar uma adendo aqui, que é o seguinte. Deixa eu apagar aqui massa e volume já. Vamos trabalhar só com o de espaço aqui, que é o que cobra mais, né? Vamos apagar aqui.
Então tá, coloquei de novo aqui. Se eu estiver falando de uma distância assim, ok. Mas agora se eu estiver falando disso aqui, da área de um terreno, a gente fala o terreno tem 40 metros? Não, a gente fala 40 metros quadrados. Então a gente vai estar falando de medidas quadradas, tá? Então se eu estiver falando de quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, essa regra aqui de quando for para a direita multiplica por 10, quando for para a esquerda dividir por 10, não vai se aplicar mais. Por quê? Porque agora é 10 ao quadrado. Estamos falando de ao quadrado. Então quando for para lá, eu vou multiplicar por 100. Quando for para cá, divido por 100. Então se eu tiver 10 quilômetros ao quadrado, muito grande. Grande. Tá 1 quilômetro só. 1 quilômetro ao quadrado vai ser 100 hectômetros ao quadrado, que vai ser 10.000 decâmetros ao quadrado, que vai ser 1 milhão de metros ao quadrado. Viu quão grande ficou? 100, 10.000, 1 milhão. Viu que loucura? A gente vai agregando 2 zeros, né? Quando a gente multiplica por 100, a gente vai agregando 2 zeros. Da direita para a esquerda a mesma coisa, só que dividindo por 100, né? E não acabou. E se eu estiver falando de algo assim, já sabemos que é por 10. Se eu estiver falando de algo assim, já sabemos que é por 100. E se eu estiver falando de algo assim? Quero calcular o volume dessa caixa. Aí fodeu. Vou ter que usar 3 dimensões. Então, ao invés de 10 ao quadrado, a gente vai usar 10 ao cubo. Vai virar tudo ao cubo aqui, ó. Tudo 3, tudo 3, tudo 3, tudo 3, tudo 3, 3 e 3. Então, ao invés de dividir por 100, cada vez que eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Quando for para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Viram números gigantescos, né? Talvez a prova te aplique alguma dessas aí, é bom estar preparado. Então tá, galera, módulo 3, então, razão e proporção. O que é razão? Começando por aqui, né? O que é razão? Quando a gente compara duas quantidades. Por exemplo, se eu estou comendo uma pizza ali com a minha namorada e cada vez que eu como uma fatia, ela come uma também. A gente está comendo numa razão 1 para 1. Cada vez que ela come uma fatia, eu como outra. Agora, se eu como uma fatia, se eu dou um gole na água e cada vez que eu dou um gole, ela dá 2 goles, então eu estou para ela numa razão 1, 2. Porque a cada um gole que eu dou, ela dá 2 goles. Entenderam? Isso é uma forma de organizar a razão. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Dia de Grenal. Cada pessoa que eu vejo na rua, assim, vamos ver, eu vou vendo aqui, eu vejo que a cada 2 pessoas com a camisa do Inter, 5 pessoas com a camisa do Inter, tem uma pessoa com a camisa do Grêmio. Tá? Então, o que eu estou falando? Que a razão de camisa do Inter pro Grêmio é 5 para 1. Ou seja, a cada 5 pessoas com a camisa do Inter, tem uma pessoa da camisa do Grêmio. Isso é razão, quando a gente compara duas quantidades. Mas e aí? Quando a gente compara razões, como é que é o nome? Proporção. Dá um exemplo. Por exemplo, em uma sala de aula com 100 alunos. 100 alunos. Uma sala grande, né? 100 alunos. A gente tem uma proporção de meninos para meninas de 2/3. Ou seja, a cada 2 meninos, nós temos 3 meninas. 2 meninos, 3 meninas. Beleza. O que eu vou ter que fazer agora? Uma divisão proporcional. Ou seja, eu sei que a cada 2 meninos vão ter 3 meninas, então eu estou falando de 5 pessoas. Então, 2 pessoas serão meninas a cada 5. Cada 5 pessoas, 2 serão meninos. Da mesma forma, 3 serão meninos. Então, se eu sei que 2 está para 5, ou seja, 2 meninos está para todos, eu tenho que todos é 100,
é igual a x. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado, tá bom? Então, vamos lá multiplicar cruzado, então. 2 vezes 100 vai nos dar 200. 5 vezes x igual a 5x. Se eu dividir ambos os lados por 5, olha que loucura que a gente tem aqui. 200 dividido por 5, 40. 5x dividido por 5, x. Então eu terei 40 meninos na sala de aula. Então, já coloco aqui 40 meninos. Eu poderia fazer a mesma coisa para as meninas aqui, né? Só tocando 2 pelo 3. 3 vezes 100, 300. Então, a gente tem que 300 igual a 5x, de novo, divide por 5 de ambos os lados. Tem que x é igual a 60. Mas também eu sei que tem 100 alunos, 40 são meninos, então 60 são meninas, né? Vamos colocar isso numa razão? 40 meninos sobre 60 meninas. Isso aqui a gente pode reescrever como 4 vezes 10 sobre 6 vezes 10. Posso cortar o 10 em 10. Posso escrever como 4 sobre 6. São equivalentes. E pode ser reescrito como 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Posso cortar o 2 e fica 2 terços. Eu tenho então que essas frações são todas equivalentes. E olha só. A proporção de meninos e meninas. Proporção de meninos e meninas. Então, está correto o nosso cálculo. Realmente, a gente está falando de 40 meninos e 60 meninas. Beleza? Isso, então, são razão e proporção. O que a gente acabou de fazer foi uma regra de 3, que é o que eu vou falar mais agora. Beleza? Então tá, galera, vamos para a nossa queridinha regra de 3, aquela que a gente não sabe a resposta, a gente vai lá e faz uma média, uma regra de 3 e acaba achando um número. Vou ensinar para vocês como fazer a regra de 3, e é bastante útil em provas, né? E não além do chute, né? Além do chute, aquele chute qualificado, ela é boa mesmo para fazer questões, então eu vou ensinar aqui para vocês a regra de 3. O que é a regra de 3? É quando a gente tem 3 valores e quer descobrir um quarto. Por exemplo, regra de 3 simples, tá? Tô falando a simples aqui. Se eu sou um escritor e em 2 meses eu escrevo um livro, em 6 meses eu vou escrever quantos livros? Tenho 3 valores aqui, ó. E tem um que me falta. O que eu faço daí? Bom, vocês já sabem. Multiplicar em x. Então, eu tenho que 2 vezes x é 2x é igual a 6 vezes 1, 6. Logo, dividido por 2 dos ambos lados. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho que, se em 2 meses eu produzir um livro, em 6 meses eu vou produzir 3. Faz sentido. Mas isso porque são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais meses, mais livros, né? Elas crescem juntos. Mas e se eu tivesse algo que fosse inversamente proporcional? Por exemplo, deixa eu apagar aqui os valores. Vamos lá. Eu vou para a praia a 60 por hora e demoro 2 horas. Tá? Se eu for a 120 por hora, quantas horas vai demorar? Bom, eu aumentei minha velocidade para 120. Se eu fizer isso aqui, olha que loucura vai dar. 60x igual 240, x igual a 40, x igual a 4, desculpa. Vai dar que eu vou demorar 4 horas, o dobro, mesmo eu andando o dobro mais rápido. Não faz sentido. Por quê? Como eu disse, grandezas inversamente proporcionais. Né? Não são diretamente, elas vão ser inversamente proporcionais. Então, quando eu tiver inversamente, desculpa,
inversamente proporcionais. Que é quando um aumenta e outro diminui, né? Sentidos contrários. Nesse caso, aumentei a velocidade, diminui o tempo. Quando isso acontecer, a gente vai multiplicar reto. Quanto no caso de diretamente proporcional, x. A gente vai multiplicar em x. Beleza? Então, nesse caso, a gente multiplicaria a reta. 60 vezes 2, 120. Igual a 120 vezes x, 120x. Dividimos lados por 120, eu tenho que x igual a 1, né? 1 igual a x. O que faz sentido. Se a minha velocidade dobrou, o tempo tem que cair pela metade, beleza? Essa é a regra de 3 simples. Bem de boa, que o pessoal já está acostumado. Agora a gente vai para a regra de 3 composta. Que é quando a gente tem mais, né, de duas razões, né? A regra de 3 simples não vai garantir que a gente consiga resolver todos os problemas. Quando envolver mais razões, mais proporções, a gente vai ter que usar a regra de 3 composta. E como é que ela funciona? Vamos pensar que eu tenho um jornal. Vamos imaginar que eu tenho um jornal. E aí, duas pessoas trabalham lá durante 6 horas por dia e produzem 2 notícias. Se eu tivesse 4 pessoas trabalhando 8 horas por dia, quantas notícias eu teria? Tá? Então, primeiro fazer a análise se é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumentar pessoas, vai aumentar o número de notícias? Vai. Se eu aumentar o tempo, vai aumentar o número de notícias? Vai. Então, tudo diretamente proporcional. O que eu vou fazer, então? Vou isolar onde tem a variável, esse 2x, vou botar 2x é igual 2 sobre 4 vezes 6 sobre 8. Vou multiplicar essas duas razões. Como são diretamente proporcional, vai ser diferente da simples, tá? A gente vai ter que multiplicar reto aqui, ó. Multiplicação de frações. Então, a gente vai ter que 2 vezes 6 dá 12, e 4 vezes 8, 8 vezes 6, 32. Então, eu tenho que 2 está para x, assim como 12 está para 32. Agora, virou uma regra de 3 simples. Agora, eu consigo multiplicar em x. Então, eu tenho que 12x é igual a 64. Portanto, né, x igual a 64 dividido por 12, que por 2 dá 32 dividido por 6, que por 2 dá 16 dividido por 3. Enfim, vai dar esse número aqui, 16 dividido por 3, que vai dar 5, alguma coisa, né? 16 dividido por 3, 5,33333. Então faz sentido aqui, 5,3333. Se eu aumentei o número de pessoas, aumentei o número de horas, o número de notícias vai aumentar, né? 5,33333 é o número de notícias que a gente vai ter. Beleza? E a parte de regra de 3, então, era isso. Então tá, galera, agora a gente vai falar sobre porcentagem. Que é o seguinte, tu já parou para pensar o que significa a palavra porcentagem? Por, sem. Tagem, eu acho que vem de contagem, não sei. Não manjo de línguas, né? O negócio é a matemática. Mas olha só, porcentagem, já dá para ter uma ideia que é uma contagem por 100. Ou seja, baseado no 100. Então, porcentagem nada mais é do que pegar um número e dividir por 100. Por exemplo, 20% nada mais é do que 20 dividido por 100. E nada mais é do que 0,2. Porque 0,2 é 20 dividido por 100. E 20 dividido por 100 é 20%. Tudo isso não é igual, são a mesma coisa. Tudo igual. Posso usar qualquer um deles para fazer minhas contas. Então, porcentagem é uma coisa muito útil e é bem tranquilo de se aprender. Se tu pegar esse conceito, que é algo dividido por 100, tu não erra mais. Porque olha que tranquilo. A gente já aprendeu a fazer operações com frações.
Vou resolver uma questão rapidinho com vocês. Quero calcular 40% do valor do meu carro, que custa 50 mil. Então, eu estou falando de 40% de um carro de 50 mil? 50 mil, então. 50 mil. Então, na verdade, eu estou falando de 40% de 50 mil. Olha que loucura. Posso cortar aqui com esses dois zeros. E eu tenho 40 vezes 500. 40 vezes 500 vai dar 20 mil reais. Então, eu tenho que 40% do meu carro de 50 mil vale 20 mil reais. Viu que tranquilo calcular a porcentagem? Pô, bem tranquilo. Vamos calcular de outra forma aqui. Podem pedir. Seguinte. Vamos imaginar que eles peçam da seguinte forma. Quantos por cento de 1000 é 500? Ou seja, quanto 500 representa de 1000? Então vamos lá. Eu quero descobrir quantos por cento de 1000 é 500. Então eu tenho que x sobre 100 vezes 1000 é igual a 500. Beleza? Como eu vou multiplicar por 1000 e dividir por 100, eu posso cortar só os zeros, ó. Então, eu tenho que 10x é igual a 500. Portanto, né, posso cortar os zeros, x igual a 50. Então, eu sei que 500 é 50% de 1000. Viu que legal esse jeito de usar a porcentagem? Então, a gente pode descobrir a porcentagem de várias coisas de vários jeitos. Mas, a prova pode te pedir de mais um jeito diferente ainda, que é dando um desconto ou um acréscimo. E é o que eu vou te mostrar agora. Então, vamos lá. Vou comprar uma geladeira por R$1.000. R$1.000. Se eu tivesse 20% de desconto, quanto sairia? E se eu tivesse 20% de multa? Quanto é que sairia? Bom, desconto é quando dá um valor abaixo, né? Então a gente vai ter que subtrair. Mas como é que a gente subtrai? O que a gente faz? A gente vai ter uma fórmula que é o seguinte. É o valor inicial, que é 1000, vezes 1, menos a taxa. Isso vai nos dar a resposta. E aqui embaixo seria valor inicial vezes 1 mais a taxa. Então vamos lá. Se a taxa é 20%, vou substituir aqui. 1 menos 20%. 20%. Nesse caso, é mais benéfico para a gente fazer a divisão. 20 dividido por 100. Porque aí vai nos dar 0,2. E aí eu sei que 1 menos 0,2 é 0,8. E eu sei que esse preço com desconto vai ser 1000 vezes 0,8, que vai dar R$800. Então, se eu tenho 20% de desconto numa geladeira que é R$1.000, eu vou pagar R$800. E essa é a fórmula. Valor inicial vezes, abre parênteses, 1 menos a taxa. Mas agora, se eu estou falando de uma multa, de um acréscimo, aí é diferente, né? Por quê? É R$1.000 vezes 1 mais a nossa taxa. 20% a gente sabe que é 0,2. 1 mais 0,2, a gente viu, né? Somando com vírgula, que tem que igualar as casas e tal, vai dar 1,2. 1000 vezes 1,2 vai dar 1.200.
Então aqui eu fiz uma questão de desconto e de acréscimo, né? Desconto, multa, né? Juros se encaixaria aqui na multa também, enfim. A fórmula é muito parecida, só tem que trocar. Se é, né, desconto, menos. Se é um valor menor, é menos. Agora, se tem um valor maior, uma multa, um juros, aí tu troca pelo mais, tá bom? Por que que tem aquele 1 ali? 1 menos taxa? Porque olha só, outra forma de fazer isso seria o seguinte. Eu poderia pegar 1.000 menos 20% de 1.000. 20% de 1.000, 20 sobre 100, 0,2, 200. Vai dar 200 aqui. Então seria 1.000 menos 200, daria 800. 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 vezes 20%, 200. Menos. Então, no fim, vai dar a mesma coisa. Vocês façam como acharem melhor, beleza? Mas lembre-se, né, das regrinhas. Se for acréscimo, é mais. Se for desconto, é menos. Sempre sobre 100. Dá para usar a forma de fração, vírgula, como tu achar melhor e se sentir mais confortável. Beleza? Vejo vocês no próximo módulo. Então tá, pessoal, a gente entrou de vez agora em lógica proposicional e a gente vai falar sobre proposição e sentença aberta. O que é uma proposição? Proposição é toda frase, sentença que a gente pode considerar, julgar, né, como verdadeiro ou falso. Ou seja, toda sentença que exprime alguma ideia e a gente consegue julgar, atribuir valor lógico de verdadeiro ou falso. E o que não for, né, uma proposição, será uma sentença aberta, a gente não consegue. Então vamos lá. O Inter é um time bom. É uma proposição ou uma sentença aberta? Bom, tem gente que vai falar que é mentira. O Inter não é um time bom. Tem gente que vai falar, é verdade. O Inter é uma seleção, uma máquina. Me incluo nesse grupo. Mas o caso é o seguinte, eu consigo julgar como verdadeiro e falso. Então, ela vai ser uma proposição. Mesmo que a pessoa diga se é verdadeiro ou falso. Eu consigo julgar. E aí, baseado nisso, ela é uma proposição. Se eu falasse, Porto Alegre fica na Argentina. Isso aí é uma mentira descarada. A gente sabe, todo mundo sabe que é mentira. Mas é uma proposição. É uma proposição. Por quê? A gente consegue julgar como falso. A gente não está julgando o que é verdadeiro ou falso. A gente está julgando o fato de a gente conseguir julgar, entende? E bom, o que não for uma proposição será uma sentença aberta. Ou seja, a gente não consegue julgar. Um exemplo, se eu falar, ele é bonito. Ele é bonito. Ele quem? Eu não sei quem é ele. E se eu não sei quem é ele, eu não consigo dizer se é verdade ou mentira. X mais 5 igual a 10. Eu não sei o valor de x, né? Se eu fizer uma matemática, eu descubro. Mas agora, lendo aquilo ali, eu não consigo julgar se é verdadeiro ou falso. Portanto, esses dois são exemplos de sentença aberta. Outro conceito muito importante é o conceito de negação. Por exemplo, vamos imaginar a frase está chovendo em Porto Alegre. Está chovendo em Porto Alegre. É uma proposição porque a gente consegue julgar como verdadeiro ou falso, correto? E aí a gente pode negar uma proposição. Por quê? Está chovendo em Porto Alegre. Como é que eu posso negar isso aqui? Ou seja, mudar o valor lógico dela? Posso botar um não na frente. Agora não está chovendo em Porto Alegre. Olha que loucura. Então, se eu quiser negar algo que não tem a palavra não, eu só adicionar um não. Mas agora, se eu quisesse negar isso aqui, por exemplo, não está chovendo em Porto Alegre, o que eu posso fazer? Adicionar um outro não, e aí ficaria não
não está chovendo em Porto Alegre. Tá certa a lógica. Não está chovendo em Porto Alegre. Então tá chovendo em Porto Alegre, porque não está chovendo em Porto Alegre. Mas fica confuso, né? Então quando a gente tem não está chovendo em Porto Alegre e a gente quer negar isso aqui, a gente pode só tirar o não. Então a gente faz o seguinte, se não tem o não e eu quero negar, é só incluir o não. Se tem o não e eu quero negar, é só apagar o não. Beleza? E esse é o conceito de negação. Mas daí, olha que loucura. Na matemática, para não ficar repetindo as frases, a gente é muito preguiçoso para escrever. O que a gente faz? A gente substitui uma frase por uma letra. Então, está chovendo em Porto Alegre? Eu podia substituir tudo por P. E aí, quando eu for negar essa negação, ao invés de escrever não está chovendo em Porto Alegre, vou escrever o seguinte. Tio, aquele acento que parece uma cobrinha, P. Então, sempre que eu tiver o tio, lembre-se que é uma negação. Beleza? Tem bancas que colocam tio, um tracinho assim, mas elas sempre vão explicar direitinho. Elas não vão obrigar vocês que conheçam todos os símbolos. Beleza? Então tá, pessoal, agora a gente vai para a parte que realmente o bicho pega em lógica proposicional, que é a parte de proposições compostas, onde a gente vai ser introduzido a ideia de tabela verdade, né? Bora lá, então. Tabela verdade. O que é isso? Vamos lá. Poa chovendo, tá? Estava chovendo em Poa. É a frase que a gente tinha usado antes, né? Isso pode ser verdadeiro e pode ser falso, né? A gente tem duas opções aqui. Mas agora, se eu acrescento Poa chovendo e ventando, aí fica mais complicado o negócio. Porque pode ser que esteja chovendo e ventando, pode ser que esteja só chovendo, só ventando, né? Só chovendo, só ventando. Ou pode ser que não esteja acontecendo nada. E se eu colocar mais 3, puta, aí o número de linhas vai, né, crescer numa regrinha que eu vou mostrar para vocês. Mas o que quer dizer? Tabela verdade, onde a gente vai calcular as possibilidades, ou seja, o número de combinações possíveis que a gente vai fazer. E como é que a gente calcula o número de linhas numa tabela verdade, ou seja, o número de possibilidades, né? A gente vai colocar 2 elevado na n, sendo n o número de proposições. Ou seja, Poa está chovendo. Temos um verbo só. A gente vai se guiar pelos verbos, tá bom? Um verbo só. Então a gente tem que P apenas. Agora, Poa está chovendo e ventando. P e que. Então, é 2 verbos, né? 2 ações, né? 2 proposições unidas por uma conjunção que a gente vai falar mais na frente. Enfim, então a gente vai contar os verbos e vai colocar 2 elevado no número de verbos. Então, se a prova te pedir qual é o número de linhas numa tabela verdade de uma proposição composta por P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, o que tu vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos falando de quê? 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 linhas. Estamos falando de 32 linhas. Tá bom? Já vi cair isso em concurso. Importante tu saber. Banca Centro Gran Rio até. Beleza? Então, bora lá. Conjunção E. Como é que funciona a conjunção E? Deixa eu dar uma limpada aqui. Bom, conjunção E. Quando são duas proposições ligadas pelo E, esse símbolozinho aqui é um... Como é que é? É circunflexo isso aqui? Nem sei. É o chapeuzinho. A gente representa pelo chapeuzinho. Então vamos lá. Vamos dizer que tem um restaurante. E diz o seguinte: só pode entrar se tu tiver de camisa e chinelo. Tá? Camisa, vou botar como P. Chinelo, Q. Então, nossa tabela, na verdade, vai ter quantas linhas? 4, porque 2 e 2 aqui, ó. Tem que estar de camisa, P, estar de chinelo, Q. 2
Duas ações. Então, vamos lá. Eu vou ter que P, Q e P e Q. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Vamos calcular as possibilidades, então? Eu tenho que, pode ser verdade que eu esteja de camisa, e eu posso ter que é mentira que eu esteja de camisa. Posso ter que é verdade que eu esteja de chinelo, e pode ser que seja mentira que eu esteja de chinelo. Quais casos eu vou entrar no restaurante? Quais casos vou respeitar a regra da conjunção E? Bom, eu tenho que estar de camisa e chinelo, né? Então eu só vou entrar se eu tiver de camisa e chinelo. Tô de camisa e chinelo? Tô, entrei. Tô só de camisa. Eu posso chorar o quanto quiser, não vou entrar. Tem que estar de camisa e chinelo. Camisa e chinelo. Se tiver só de chinelo, não vou entrar também. Se eu tiver nenhum dos dois, aí que eu não entro mesmo. Entendeu? Não tem choro. Tem que estar de camisa e chinelo para entrar no restaurante. Vamos lá. Mantendo o P e Q, vamos para a disjunção inclusiva agora. Disjunção inclusiva. É o famoso ou. Então vamos lá. Para entrar no restaurante, eu tenho que estar de camisa P ou chinelo Q. Então agora eu estou falando de P ou Q. O número de linhas da tabela não muda, porque a gente está falando de camisa e chinelo de novo, né? Mas vai mudar a situação aqui, porque a gente está falando de P ou Q. A regra, a lei, né, tá diferente agora. Vamos lá? Eu posso estar de camisa, como eu posso não estar também, né? Pode ser falso que eu esteja de camisa. Eu posso estar de chinelo, como eu posso não estar de chinelo. Posso. E aqui a gente tem todas as combinações. E aí, para entrar eu tenho que estar de camisa ou chinelo. Estou de camisa e chinelo? Pô, muito bom. Eu precisava de um só, e eu tenho os dois. Vou entrar muito. Se eu tiver só de camisa, eu entro também. Se eu tiver só de chinelo, também, porque eu preciso de um deles só. Camisa ou chinelo. Agora, se eu não tiver nenhum dos dois, aí não adianta chorar, que eu não vou entrar mesmo. Não tem como. Não tem como. Mas aí a gente vem para a próxima agora. Mantendo nosso camisa P e chinelo Q. Vamos lá. O número de linhas da tabela vai se manter. Qual é que é a diferença agora? Agora estou falando que para entrar no restaurante, ou eu estou de camisa, ou eu estou de chinelo. Por algum motivo, eles odeiam a combinação de camisa e chinelo. Então, ou eu estou com a camisa, ou eu estou com o chinelo. Então, vamos lá. Vamos preencher a nossa tabelinha aqui, que a gente já sabe preencher. Já preenchemos várias vezes ali, né? Se eu tiver de camisa e chinelo, eu não vou entrar. Porque a regra, mesmo que idiota, ela diz ou camisa ou chinelo. Eu tô com os dois? Não dá. Mas agora, ó, eu tô só com camisa. Eu posso. Tô só com chinelo. Eu posso. Porque ou um ou outro. Eu tô com um aqui ou eu tô com outro aqui. Tá? Tranquilo. E agora eu não tô com nenhum dos dois. Não entro. Porque tem que ser ou um ou outro. Não existe entrar com os dois ou não entrar com nenhum. Entenderam? Eu tenho que entrar com apenas um deles. Portanto, só aqui, né, quando tiver um, que vai ser verdadeiro. São essas proposições compostas? Não. Ainda tem mais duas e a principal delas vai vir agora. Então tá, pessoal, finaleiro aqui. Vamos para a principal, que é a condicional se, então. E o símbolo é essa flechinha aqui. Vamos imaginar que foi implementada uma lei agora. E a lei diz o seguinte. Se tu for usar chinelo, vamos lá, camisa. Eu tinha falado que camisa era igual a P e Q igual a chinelo, né? Se eu for usar uma camisa, então eu tenho que usar chinelo. É uma lei
meio sem pé nem cabeça. Então vamos dizer que é essa lei. Então vamos desenhar a nossa tabela verdade aqui. P, Q, se P, então Q. As 4 linhas, né? 2, 3, 4. E aí nós teremos as famosas combinações aqui. V, F, 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 F. Bom, vamos lá. A lei diz o seguinte: se eu tiver de camisa, então eu tenho que estar de chinelo. Se eu tiver de camisa e de chinelo, tá ok. Porque se eu tiver de camisa, eu tenho que estar de chinelo. Ok. Agora a segunda, olha aqui. Eu tô de camisa e não tô de chinelo. Aí eu tô violando a lei. Aí é foda. Porque olha só. Se eu tiver de camisa, eu tenho que estar de chinelo. Eu tô de camisa e não tô de chinelo. Então aqui tá errado. Aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Mas olha aqui. Não tô de camisa e tô de chinelo. Será que isso é verdadeiro? E não tô de camisa e não tô de chinelo. Será que isso é verdadeiro? Resposta é sim para as duas. Por quê? A lei diz o seguinte: se a condição é se eu tiver de camisa, eu tenho que usar chinelo. Mas e se eu não tiver de camisa? Então a lei não se aplica a mim. Porque a lei só aplica quem se tiver de camisa. Entenderam? Então sempre que tiver uma condicional, a gente vai ter nesse modelo aqui. Sendo falsa apenas, aqui a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Porque a condição é se eu usar uma camisa. Então isso tem que ser verdadeiro e isso tem que ser falso para isso não dar certo, para eu violar a lei. Beleza? Essa é que mais cai. Eu recomendo vocês estudarem com mais força. E às vezes ela cai assim, ó. Tem um então, tipo, se eu ver, vírgula, choro. Se eu ver, vírgula, choro. Não tem um então, mas eu entendo que é se eu ver uma condição, então eu choro. Tá implícito então ali. Então cuidado para essas mexidinhas que a banca pode dar. E também temos a bicondicional, que é bem importante também, que o símbolo é uma setinha assim, né? Apontando para os dois lados, que é o se somente se. Vamos imaginar as leis absurdas de novo. P igual camisa. Q igual chinelo. E temos o seguinte. P, Q, P, C e somente C, Q. Olha a linguagem matemática, que coisa linda. Parece uma língua universal. Será que tem no Duolingo isso aí? Não sei. Mas vamos lá. A lei diz o seguinte. Eu só posso usar camiseta se somente se eu tiver de chinelo. Essa é a lei. Só posso usar camiseta se somente se eu tiver de chinelo. Então vamos lá. V, F. Vamos lá. Só posso usar camiseta se eu tiver de chinelo, né? Se somente se. Então só posso usar camiseta se somente se eu tiver de chinelo. Então, ou eu uso os dois, ou eu não uso, né? Então, se somente se, só uso a camisa se somente se eu tiver chinelo. Uso camisa, uso chinelo, ok, vê. Agora, uso só a camisa não dá, porque eu só posso usar se eu usar os dois. E se eu não usar nada, tá tudo bem. Porque eu só posso usar a camisa se eu usar o chinelo. Agora, se eu não usar a camisa, tanto faz. Entenderam? E é isso então, a condicional e a bicondicional. Então tá, galera, lembrando de um dos primeiros conceitos que a gente aprendeu, lógico, proposicional de negação. Se a prova nos pedir para negar uma dessas proposições compostas, como é que a gente faz? Bem, vamos lá. Conjunção aqui, P e Q. O que faz ela virar falsa? Pelo menos um deles seja F. Então eu posso dizer que a negação de P e Q tem que ser não P ou não Q. O que eu estou dizendo aqui? Ou P tem que ser negativo, né? Ou Q. Um deles tem que ser negativo para a gente ter a negação, né? O falso aqui do P e Q, beleza? Vamos ver de outra situação aqui. Do ou, né? Nossa disjunção inclusiva. Para ser falso, a gente tem que ter ambos falsos aqui.
Então, o que a gente vai ter que ter? A negação de P ou Q vai ser o quê? Não P e não Q. Né? Sendo P camisa e Q chinelo, lembrando, né? Por quê? Eu preciso que as duas sejam falsas para eu ter o falso aqui no ou. Beleza? Isso também vai servir para a nossa disjunção exclusiva. Né? Porque se eu tiver essa situação, eu vou ter o falso aqui também. Então, isso aqui também serve para disjunção exclusiva. Por fim, temos a condicional, que para negar ela, a gente precisa que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa. Então, para negar, negação de P, se P, então Q, né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que a primeira seja verdadeira, então P, e não Q. Eu preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Para aí eu ter o cenário daqui ser falso e aí eu tenho a negação, beleza? Bom, para negar bicondicional é o seguinte, se as duas são iguais, é verdadeiro, então eu preciso que uma seja diferente. Então eu preciso de negação de P ser somente CQ é igual... Tem várias formas de fazer, mas eu posso fazer assim, ó. Não P, ou não P, ou não Q, né? Ou seja, ou uma é falsa ou a outra. Porque se as duas forem falsas, vai dar verdadeiro, né? Então, uma forma de fazer é isso aqui. Se eu não me engano, tem mais formas de fazer, mas essa aqui é uma das formas, beleza? Mostrei aqui formas de negar proposições compostas. Por fim, para terminar a lógica proposicional, temos mais dois conceitos, que é o de tautologia, quando todas as linhas vão dar verdadeiro, e contradição, quando todas as linhas vão estar falsa. E eu vou colocar um exemplo aí na tela para vocês. Então tá, pessoal, vamos para conjuntos agora, então. Nosso módulo 5, né? Estamos no finalzinho. Vamos lá, o que eu tenho que falar sobre conjuntos? Quando a gente tiver a situação aqui, ó, um conjunto aqui A dentro de outro conjunto B, a gente está falando de uma situação de todo aqui. Todo. Porque todo azulzinho aqui vai estar dentro do vermelho, beleza? Todo que tiver azulzinho vai estar dentro do vermelho. Então, todo mundo que é azul é vermelho. Mas nem todo mundo que é vermelho é azul. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre os conjuntos numéricos? Bom, era esse caso aqui. Mas também temos casos que é o seguinte. Esse aqui, que é o algum. Algum. Clássico em problemas de prova, tipo a escola, o pessoal que joga vôlei e o pessoal que joga fute. Jogar um futebol. Tem a galera que joga só fute. Tem a galera que joga vôlei. Mas tem também um pessoal que joga fute e vôlei. E eles são alguns. Não são todos e não são nenhum. Mas são alguns aqui que jogam vôlei e futebol. E temos, por fim, aqui o nenhum. Que olha só, não se tocam em nenhum momento, não se cruzam, não tem nenhuma intersecção. Isso aqui a gente pode ver no conjunto dos números lá, na parte de racionais e irracionais. Ou um número é racional, ou um número é irracional. Então, nenhum. Meu Deus do céu, que letra feia. Nenhum racional é irracional e nenhum irracional é racional. Beleza? E aí a gente tem as formas de negar e contrariar, e isso que a prova sempre nos pede. Que é o seguinte, se eu quero negar isso aqui, todo, então eu tenho que dizer que alguém não. Se tu falar que o contrário, negação de todo é nenhum, tá errado. Porque o contrário de todo é não todo. E para ser não todo, basta que uma pessoa não faça parte. Porque já deixa de ser o todo, entendeu? Não precisa ser nenhum. É só não todo. Então, se pedirem para negar o todo, é algum não. Algum não faz parte do todo. E se te pedirem para negar o nenhum,
Mesma coisa. Contrário de nenhum não é todo mundo. Contrário de nenhum é algum. Ninguém gosta de sorvete. Nega isso. Alguém gosta de sorvete. Todo mundo é colorado. Nega isso? Alguém não é colorado. Beleza? Se cair isso na prova, vai saber responder. Então tá, vamos lá, pessoal. Funções, estamos terminando o nosso aulão. E é o seguinte, o que é uma função? Vou te dizer em termos complicados, mas depois vou explicar para ti direitinho. Função é quando a gente tem uma variável independente que, baseada nela, a gente vai gerar uma variável dependente de forma que a relação delas é única. O que eu estou querendo dizer? Bom, vou te dar um exemplo de função. Vamos dizer que para cada aula que eu grave, uma aula que eu grave, eu beba 2 garrafas de água. 2 garrafas de água. Isso é uma função. Uma função tempo por água. E eu consigo até desenhar o gráfico dessa função, olha só. Vou desenhar aqui o plano cartesiano, que é quando a gente junta 2 retas assim, lembra da nossa reta numérica? Pensa que para cá positivo, para cá negativo e para cá positivo. Mais para cá maior, mais para cá maior. Então vamos lá. Se passar uma hora, eu vou ter bebido 2 copos de água, 2 garrafas de água. Se passar 2 horas, vou ter bebido 4 garrafas de água. Se tiver passado 3 horas, 6 garrafas de água. E eu consigo traçar uma função aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma função, é uma relação entre 2 variáveis de forma que a relação delas é sempre única. Ou seja, não tem como em uma aula, 1 hora de aula, sei lá, eu ter bebido 2 garrafas e 3 garrafas. Ou eu bebi 2 ou eu bebi 3. Não tem como eu ter 2 respostas, né? Para uma determinada variável. Beleza? Então, isso aí é o conceito de função. Mas como é que a prova vai nos pedir? Ela vai nos pedir da seguinte maneira. A gente vai ter a função polinomial e a logarítmica. Polinomial e logarítmica. Polinomial é quando a gente tem algo nesse formato aqui, ó. AX elevado a alguma coisa. Isso é polinomial, tá? Então, no caso, AX ao quadrado mais BX mais C da Bhaskara lá, isso aqui é um polinômio, beleza? E aí, a prova, provavelmente ela vai querer que tu entenda a Bhaskara. Mas, o que ela vai querer? Ela vai querer o seguinte, que tu entenda mais ou menos como é que funciona o conceito de função polinomial. Por exemplo, se eu tiver uma função ax ao quadrado mais bx mais c, como eu botei no exemplo ali, a nossa função vai ter um gráfico mais ou menos assim, né? Ou ela pode ter algo, né, um gráfico mais ou menos assim. Qual é que é o esquema? Se a gente está falando de produção, e eu quero ver qual é o momento, por exemplo, eu estou investindo, tá? Quanto mais eu invisto, mais eu produzo, mais dinheiro eu ganho. Mas chega no momento que bate um pico, e aí começa a decrescer, e eu começo a botar dinheiro e não ter tanto retorno. Eu quero descobrir qual é o pico, eu quero achar esse cara aqui, ó. O cara mais alto da minha função. Agora, se eu quero achar o pior ponto, é esse ponto aqui. Entende? Então, vocês vão ver nas questões aí do último concurso que teve uma questão disso. Tu tem que ter essa noção, né? Do ponto máximo e do ponto mínimo. Isso é muito importante, tá bom? Não acredito que eles vão querer fazer Bhaskara. Talvez eles queiram raiz. Como é que tu vai fazer raiz? Bom, se eles te pedirem raiz, raiz é quando toca no eixo X. Ou seja, a gente vai ter a nossa altura igual a 0. Só que o que não te conta na escola é que quando tu tem f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, enfim, a função que eles derem aqui, esse f de x
significa y. Então, tu tem que igualar a função a zero. Vamos dizer que a minha função é x ao quadrado mais x menos 1. Eu tenho que igualar a zero para ter as minhas raízes. Beleza? E aí eu vou resolvendo, né? Baseado nas equações ali. Posso fazer uma Bhaskara. Nesse caso aqui eu teria que fazer uma Bhaskara. Mas enfim, vamos pegar uma função mais simples aqui. Uma função de primeiro grau. Aqui, uma função de primeiro grau. Que é x mais 2, tá? Então eu tenho aqui uma função mais ou menos assim. Aqui vai cruzar no menos 2. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho que igualar x mais 2, que é a função, igual a zero. Subtrai menos 2 de ambos os lados, tem x igual a menos 2. Então, quando a função atingir a altura zero, o x vai ser menos 2. Beleza? Então, fiquem atentos. Se pedir ponto máximo ou mínimo, eles não vão te pedir para fazer Bhaskara, não te preocupa. Se pedirem, a prova está muito fora do comum. Mas não é. Talvez eles queiram que tu me diga o ponto máximo e o ponto mínimo. E se for uma equação linear assim, tu está de boa. Mas pode ser uma função logarítmica, né? E qual é que é a moral do logaritmo? Tu saber o que é um logaritmo, né? O gráfico da função vai ter aí para vocês e tal, mas eu não acho que eles vão pedir. Eu acho que eles vão pedir o que é log de A igual a B, C aqui. E tu vai ter que dizer, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a B igual a C. Então, quando tu faz o log, tu está procurando que número tu tem que elevar a certo número para ter outro número. Por exemplo, log 2,32 igual a x. O que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, 2 elevado a x é igual a 32. Agora, que número que eu elevo a 2 e dá 32? 5. Então, x igual a 5. Isso que é o log. Basicamente isso. Tá bom? Então, é isso que tu vai ter que saber na hora de função. E aí eles te peçam, às vezes cai, né? Eu vejo cair questão sobre terremoto e tal. Talvez como é área de banco, algo relacionado a uma função que representa o preço de investimento, né? O quanto tu vai lucrar, não sei. Acho que talvez seja algo para esse sentido, beleza? Então tá, galera, para o último módulo do nosso aulão, então a gente vai falar sobre sequências. Sequenciar de love, sequenciar de vapo. O que é uma sequência? Sequência de números, né? São números que são colocados em certa ordem que seguem um padrão. Basicamente é isso. Vamos ver se a gente descobre o padrão? Isso aqui é como se fosse um jogo. Sabe? Exemplo 1 aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, isso aqui tá muito fácil, né? Que sequência é essa? Os números pares. Todos são divisíveis por 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tudo número par. E agora, exemplo 2 é um pouquinho mais difícil. E aí? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Números ímpares? Nós temos 2 aqui. E aí? Aqui são os números primos. Primos ricos. E por fim, nós temos a última sequência aqui. Essa aqui eu quero ver você acertar. Essa aqui, se você acertasse na hora da prova, aí merecia os 5 acertos já. Nem precisava fazer o resto. Já estava passado já. Por quê? Não tem nenhuma sequência matemática, que não tem nenhuma lógica matemática. A gente tem uma sequência com um padrão, mas não é um padrão matemático. Olha só. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Não percebeu? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Números que começam com D. Viu? Não precisa ser um padrão matemático, mas tem que ter um padrão. E tu tem que ser, ó, Sherlock Holmes das ideias, para pegar esses padrões na hora da prova, beleza? Tem que estar bem acordado, bem ligado. Por isso, é bom seguir as dicas do aulão, né? Que a gente passou antes de começar, beleza? Então tá, pessoal, para terminar o nosso aulão, então, as duas sequências mais famosas do Brasil. A progressão aritmética e geométrica. E o que são cada uma? Bom, vamos começar pela aritmética. Olha só a aritmética. O que eu tenho aqui? Eu tenho um termo que é um 1, e ele vai somando um número e vai gerando uma sequência.
Que número é esse? Bom, para descobrir, a gente tem que pegar o número sucessor e subtrair pelo anterior. Ou seja, estou falando de 3 menos 1, que é 2. Posso fazer com 5 e com 3. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Enfim, eu sei que a razão é igual a 2. Ou seja, está aumentando mais 2 sempre que eu vou andando para o lado. E aí a gente tem uma fórmula para descobrir qualquer número dessa sequência, que é o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, quinto. O quinto termo dessa sequência é 9. Nessa sequência, né? Progressão aritmética. Então, se você pegar o A5 aqui, ó, o quinto termo é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes r. Vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui. Quinto termo é 9, mas vamos dizer que a gente não sabe. Quinto termo é 9. O primeiro termo é 1. Né? O primeiro termo é 1. Agora, por que esse n menos 1 vezes r? Porque olha só, aqui é o quinto termo, né? Eu vou ter uma razão, duas razões, três razões, quatro razões. Então, 1, 2, 3, 4. 4 razões. Porque a quinta razão seria o primeiro termo, né? Então, eu tenho o primeiro termo mais 4 razões. Mais n seria o quinto termo, mais menos 1, 4 razões. E razões a gente sabe que é 2. Então, a gente tem 4 vezes 2 dá 8, que mais 1. Isso aqui tudo vai dar 9. Então, eu tenho que o quinto termo é 9 e, de fato, ele é 9. Então, entenderam o raciocínio? Tem que pegar o primeiro termo, 1, e ir adicionando, né, um número de razões. Se eu quero achar o 10º termo, então são 9 razões. E assim por diante. N menos 1. Tá bom? Com isso, tu descobre qualquer número. E tu não precisa nem partir do 1. Tu pode partir do 5, por exemplo. Só que aí, aqui não vai ser o quinto termo mais. Ó. Aqui vai ser o primeiro termo, aqui vai ser o segundo, aqui vai ser o terceiro. Poderia fazer. Daí 5 mais 1, 2. Duas razões. Razão é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. Beleza? Então, dá para fazer. Mas tem uma coisa que eles pedem também, que é o seguinte, que é somar os termos. Ou seja, vamos lá. Eu tenho que somar todos os números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece fácil, mas não é, porque olha só. 19 mais 8, 27 mais 7, 34, 45, 49, 52. Peraí. 19, 27, 34, 45, 49, 52, 54, 55. Vai dar 55. Isso que eu estou fazendo do 1 até o 10. Imagina se eu fizesse, né, de 100 números, por exemplo. Muito difícil. Então eu tenho que achar um jeito de calcular isso aí. E a gente tem um algoritmo que é o seguinte. Vou juntar o 1 com o 10, o 2 com 9, o 3 com 8, o 5 com 7, o 4 com 7 e o 5 com 6. Porque olha que loucura. 10 mais 1, 11. 2 mais 9, 11. 3 mais 8, 11. 4 mais 7, 11. 5 mais 6, 11. Eu tenho 5 vezes 11, que vai nos dar 55. Olha que loucura esse algoritmo. Facilitou muito a nossa vida. Muito a nossa vida. Pequena escala a gente não consegue ver, mas em grandes escalas a gente consegue ver. E como é que é a fórmula, né, disso aqui? Qual é que é a brincadeira? Tem que pegar o primeiro termo, A1, mais o último termo, tá? Ou seja, 1 mais 10, né, deu 11. Os outros termos vão dar isso aí, então tá tudo bem. E eu vou multiplicar por n dividido por 2. Então, nesse caso, o que era? O primeiro termo era 1. O último termo era 10. Vezes número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dividido por 2. Vou ter 11 vezes 10 dividido por 2, 5. Não dá para enxergar aqui? Talvez aqui, então. 11 vezes 5.
que era o que a gente tinha tido aqui, lembra? Então, se vocês pegarem a lógica, vocês vão lembrar da fórmula. Para pegar a soma, né, dos termos, o que tem que fazer? Primeiro e último termo, soma, multiplica pelo número de termos dividido por 2. Não tem erro, beleza? Essa é a nossa progressão aritmética. Agora a gente vai para a progressão geométrica, que é parecido, porém diferente, né? É igual, só que copia, mas não faz igual. Daí eles fizeram um pouquinho diferente, né? Mas essa aí a gente não vai precisar somar os termos, tá bom? A gente só vai descobrir qualquer termo, né, com a fórmula geral que a gente viu na aritmética também. Né? Vamos lá. Geométrica. É a mesma coisa, só que agora, ao invés de somar, multiplicando. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Sabemos que a raiz é 2 aqui. A raiz não, desculpa, a razão. E aí? Se eu não soubesse, como é que eu faria? Processo inverso. 4 dividido por 2. Tá? Se aqui é multiplicação, então tem que ser divisão. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. Viu? Razão é 2. Incontestável. E aí? A fórmula vai ser parecida? Será? Como é que a gente faz isso? Não, é o seguinte, ó. Vou ter o primeiro termo, né? 2 mais... Mas não. Vezes 2. E aí eu vou levar na n menos 1. No caso, aqui seria a razão. Bom, como é que seria a fórmula disso aqui, então? Então, o que a gente teria? A n, né, o enésimo termo, é igual a 1, vezes a razão elevado a n menos 1. Beleza? Tem gente que representa a razão com Q também aqui, mas tudo bem. Tanto faz representação, o que importa é saber fazer. Então vamos lá. Vamos pegar o termo 16 aqui. 16. A gente quer chegar no 16. Vamos fazer o seguinte. Não vou botar o 16 aqui, mas a gente quer chegar no 16, tá? Então eu tenho que a n é igual a 1. Né? O A1 é o 2. Vezes a razão a gente sabe que é 2. E qual o termo que é? 1, 2, 3, 4. É o quarto termo. Menos 1, 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, AN igual a 16. Era onde a gente queria chegar. Lembra? Mesmo processo da aritmética. Então tá, pessoal. Com esse quadro bagunçado aqui, eu venho me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse aulão cheio de conteúdo. Quero desejar para vocês uma boa prova e quero que vocês vão tranquilo para a prova. Oportunidades não faltarão. E se vocês forem nervosos, tem chance do rendimento de vocês ser pior do que é normalmente. Então, tentem tranquilo, não se cobrem bastante. O que vocês souberem fazer, vocês vão fazer. O que vocês não sabem, vocês vão tentar e vão chutar. E se der certo, vai dar. É na vida isso. Vai ter o dia que a gente menos espera e a gente vai fazer a prova que a gente menos espera e vai passar. E às vezes, no dia que a prova que a gente está mais certo, a gente não passa, né? São coisas da vida. Então, quero que vocês fiquem tranquilos aí, façam a prova e deixem acontecer. Mas vai com determinação, começa pelas questões fáceis, pega o embalo de ó, tô acertando, tô conseguindo, vai para as médias, vai para as difíceis, põe no gabarito, entrega e seja aprovado. Beleza? Eu quero que vocês sigam esse rumo aí, não fiquem ansiosos, não desistam. É isso aí que eu tenho para falar para vocês. Obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui, se inscrever e me acompanhar, que eu tô aqui é para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no vídeo de correção da prova que eu faço assim que sair. Beleza? Até mais e tchau!